Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de março de 2014, quarta-feira. O número do verbete é 2973. Ele tem 6 páginas, 46 logias e 20 máximos. O título do verbete é Temperamento Distímico. A especialidade Autotemperamentologia. Quem redigiu o verbete é a verbetógrafa veterana, professora Adriana Chalita. Quantos verbetes você já escreveu? Esse é o 14º verbete. Então, a professora Adriana, ela é médica, especialista em psiquiatria, psicogeriatria e reabilitação psicossocial. E é mestre em psiquiatria. Ela é brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 2003. É consciencioterapeuta desde 2005. E é tenepsista desde janeiro de 2009 e docente em Conscienciologia, desde 2009 também. Então vamos aqui à definição. O temperamento distímico é a condição psicopatológica caracterizada pela presença regular e crônica do conjunto de parasinais e parasintomas inerentes à hipotimia, ao mau humor, ao pessimismo, ao negativismo, à fadigabilidade e à hipoafetividade, relativa ao micro-universo consciencial, notadamente encontrado nas consciências portadoras da distimia. Então agora a pensenologia. O holopensene pessoal da dissecção do autotemperamento, a investigação da raiz pensênica do mau humor constante, os patopensenes, os nosopensenes, os pensenes pessimistas, o monoideísmo patopensênico, a autopensenidade rígida, a autopensenidade repulsiva, os autopensenes refletindo a intencionalidade pessoal, o pensenograma e o prognóstico pensênico. Agora aqui a fatologia. O temperamento distímico, a subafetividade, o humor enquanto a ponta do iceberg do temperamento, a vivência diuturna da hipotimia, o mecanismo parapatológico de focar sempre no pior das situações, das pessoas, dos objetos e das oportunidades. O vício do negativismo, a redução da esperança no acontecimento positivo. A tendência de antecipar o possível sofrimento. A revolta pessoal, as indignações conscienciais, o agente antiprimener, a redução do autodiscernimento, a conflitividade consciencial, a melancolia, a depressão dupla, a nuvem negra rodeando a consciência mal-humorada, o humor atrator de acidente, os venenos destilados pela consciência distímica, a intencionalidade desqualificada, o mau funcionamento consciencial, a urgência da reciclagem pensênica do intermissivista distímico, o aqui e agora já das atitudes de autoenfrentamento do temperamento antievolutivo. Nós lemos só uma parte aí da fatologia, tem muito mais itens aí. Agora na parafatologia. A autovivência do estado vibracional profilático, a paraetiologia da hipotimia cronicificada, o detalhismo da autoavaliação dos mecanismos intraconscienciais paragenéticos influenciadores do humor pessoal, a paragenética enquanto herança holobiográfica, as pistas retrocognitivas da maneira de funcionar mal-humorada, os paravícios anticosmoéticos, as energias antipáticas, a tendência ao monoideísmo patológico dificultando a higiene consciencial, a constância do mau humor dificultando o trabalho ombro a ombro com os amparadores. Também nós lemos só uma parte, tem muito mais coisa aí na parafatologia. O detalhismo ele tem 13 máximos, e aqui na argumentologia tem uma caracterologia com 18 itens,
Tem bastante material aí para a gente debater depois. Depois tem o autodiagnóstico com 3 técnicas. Agora aqui na remissiologia nós destacamos autoassédio, autopensenização ilícita, desequilíbrio mental, melim e raiz do temperamento. Agora na frase enfática. O temperamento distímico provoca o esmaecimento consciencial. A reciclagem do temperamento da consim melancólica evita acidentes de percurso e amplia o potencial assistencial. Agora, questionologia. Você, leitor ou leitora, já analisou com detalhes o temperamento pessoal? Há presença de impacto negativo do alto temperamento no humor habitual? E nas tarefas evolutivas? A bibliografia específica aí tem 3 referências. Agora a mega análise com 20 itens feita pelo professor João Paulo. Agressividade, irritabilidade, conflitividade, subafetividade, hipoafetividade, hipofuncionalidade, hipotimia, hipobulia, anedonia, antipatia, melancolia, vitimização, depressão, pessimismo, negativismo, parafisiologia, psicopatologia, desassediologia, consciencioterapia e autotemperamentologia. Bom, antes da gente iniciar, nós já temos várias perguntas aqui de teletertulianos, mas a gente sempre pede para a verbetógrafa, né, para ela explicar como é que foi essa pesquisa, qual foi o contexto, né, que motivou a fazer essa pesquisa. Sim. Esse verbete ele vem dentro de uma linha de temáticas, verbetes que eu tenho apresentado, que é dentro do processo da psicopatologia. A ideia é justamente a gente poder ampliar essa visão da psicopatologia a partir do paradigma consciencial, para a gente poder avaliar essa consciência como um todo, ela de uma forma mais integral. Que a psiquiatria ela fica mais no processo superficial, epidérmico, se a gente fosse considerar apenas uma caracterização a partir dessa vida. A psiquiatria ela não entra dentro do contexto multidimensional, de serialidade, processo de paragenética, e a gente percebe que uma das questões dentro da psicopatologia é que muitas vezes os sintomas da psicopatologia elas refletem toda uma profundidade dentro da intraconsciencialidade, dentro do processo de formas de agir, mecanismos de funcionamento. Então, a ideia é que a gente possa estar trazendo essas patologias para a gente ampliar o seu entendimento, como se ela fosse uma ponta do iceberg, de uma forma de funcionar não saudável dessa consciência. E, obviamente, isso eu acabo trazendo uma experiência dentro da psiquiatria, dentro da consciencioterapia, né? A fim da gente poder debater, e aí de uma maneira mais ampliada. E dentro disso, a gente vê que a gente considerar, por exemplo, a distimia, ela fica muito mais pontual e concisa. Se a gente pega e avalia um espectro maior dentro do processo da distimia, e aí a gente entra na questão do temperamento, a gente consegue avaliar tanto características mais sutis, quanto características mais, digamos, caricaturadas daquele processo da distimia. Então, daí vem a questão da gente falar do temperamento distímico, e não só da distimia. Então, nós temos aqui já uma pergunta de um teletertuliano de Curitiba. Então, a verbetógrafa, professora Adriana, em Fatologia, página 15, na primeira linha. Tendo em mente o humor enquanto a ponta do iceberg do temperamento, o que podemos deduzir, a grosso modo, sobre o temperamento geral dos distímicos clássicos? Ok, dos distímicos caricaturados, né? A gente até comentou, né, o processo da a patologia, né, e aí dentro da questão da distimia, o mau humor, o humor rebaixado, sendo essa ponta de todo um universo consciencial que leva a esse processo do mau humor. E aí, obviamente, a gente entra na questão do temperamento.
Se a gente for pensar em algumas características do temperamento, a gente entra em algumas questões de afetividade, de pensenidade, de sociabilidade, perceptibilidade. Tem até um verbete do professor Valdo, que ele fala justamente sobre essa dissecção, pelo menos em 5 itens do temperamento, que é a raiz do temperamento, até está aqui na remissiologia. Então, dentro dessa questão da avaliação do temperamento, não tem como a gente não pensar no processo da afetividade. E o humor, ele é o estado mais basal e duradouro do processo da afetividade. Então, veja, a questão do mau humor, do distímico, a forma de ver esse mundo mais com uma lente de óculos mais escura, vendo o ponto negativo, o ponto pessimista, isso é uma tendência da personalidade, é uma tendência dentro do processo do temperamento da pessoa. Então, ela tende a ver o mundo mais daquela forma. Dentro do processo do temperamento, é um mecanismo de funcionamento dela. Daí, dentro dessa questão, a gente vê o processo da subafetividade. Da dificuldade, às vezes, de transformar essa afetividade num nível e num patamar melhor. Então, a tendência, às vezes, é a pessoa ter uma hipoafetividade. Isso entra dentro da questão do temperamento. Então, com isso, às vezes, ela esquece os gostos pessoais, as predileções, a própria relação com as pessoas, isso fica mais comprometida. Então, há um rebaixamento dessa afetividade. Isso, obviamente, é uma característica do temperamento. Então, a gente vê nas personalidades distímicas essa dificuldade dessa interação mais da questão da afetividade. Agora, em Fatologia, página 15, na segunda linha. Como alguém consegue ter a vivência diuturna da hipotimia? Acostuma a ser assim? Pois é. E a grande questão aí é que muitas vezes a pessoa vivencia essa hipotimia a vida toda. E ela não se dá conta que ela tem uma hipotimia, que ela tem um rebaixamento de humor. Então, acontece, às vezes, da pessoa, às vezes com muitos conflitos, com muitas dificuldades, às vezes, de interação interpessoal, chegar, às vezes, para uma consulta ou para uma avaliação. E aí, dentro do processo de avaliação, a gente vê, olha, essa pessoa ela está num subnível, ela tem potencialidades, mas ela está num subnível, e quando a gente vai ver, ela tem um rebaixamento de humor. Ela começa a tratar, e é interessante que ela, quando ela tem uma boa resposta ao tratamento, ela chega e fala assim, puxa, eu não sabia que a vida era assim. Eu vivi a minha vida praticamente, eu já atendi pessoas com 50, 60 anos que tinham distimia, e elas passam a ver um mundo diferente. A tendência delas era ver aquele mundo cinza e ela não percebia que ela tinha aquela tendência, aquele humor. E agora, é interessante a gente pensar, e aí a gente pode até ampliar, né, a sua pergunta, da vivência diuturna da hipotimia, a pessoa não perceber. Então, o quanto, às vezes, a gente tem uma tendência e vivencia determinadas sutilezas de patologia e a gente não percebe. Então, é interessante a gente poder estar aberto nesse processo de autopercepção, de autocrítica e de avaliação crítica também a partir de heterocríticas. Que muitas vezes a gente pode ter características e traços patológicos, isso tem um impacto no nosso dia a dia, a gente vivencia isso e às vezes não percebe. Então, é sempre bom a gente se questionar a partir do processo de autocrítica. Eu acho que essa sua pergunta ela serve não só para o distímico, mas para todos nós, dentro do nosso processo de... A gente poderia estender para qualquer trafar, né? Porque ele está perguntando assim, se a pessoa não percebe o trafar dela, como você falou, ou como ele coloca aqui, a pessoa se acostuma a ser assim, a gente pode dizer que para nós, a gente se acostuma com o nosso trafar e às vezes não percebe, né? E fica muito tempo com ele. A gente até coloca aqui embaixo a questão dos vícios. Está aqui na fatologia, em uma parte aqui dos vícios. Tem, na patologia tem os paravícios, mas na fatologia também tem dos vícios. Tem o vício do negativismo. O vício do negativismo. Na terceira linha, Na terceira linha, né?
Então, muitas vezes, a pessoa ela não percebe o modo viciado dela de avaliar sempre o pior da situação, avaliar sempre o negativo. Então, eu vejo assim, dentro do nosso processo de reeducação consciencial, uma das coisas mais sérias são daqueles vícios mais caricaturados e nossos vícios de formas de funcionar, ligadas ao nosso processo de trafar, né? Então, às vezes, a gente tem vícios por trafares e a gente não tem conhecimento ou não se dá conta desses vícios, né? Então, ainda na fatologia, final da quinta linha. Como podemos tentar reverter o automatismo anti-euforim de um distímico? Aí, veja, é o próprio distímico avaliando o automatismo anti-euforim dele para ele reverter, ou é você querendo reverter o automatismo anti-euforim dele? Porque, aí no caso, esse automatismo anti-euforim, ele só pode ser revertido pela própria pessoa, né? Dentro da questão da consciencioterapia, a gente tem como premissa que a cura definitiva, de fato, ela é a partir da autocura. Então, a própria pessoa, ela tem que se perceber e ela tem que enfrentar esse automatismo dela. Uma das questões dela é começar a ampliar outras hipóteses. Se ela tem uma tendência a ver tudo negativo, então vamos ir para um outro lado, fazer uma avaliação. Olha, aquilo ali, em vez de eu pensar negativo, vamos fazer uma força para eu avaliar o que de positivo tem naquela pessoa, o que de positivo tem naquela situação. No início não vai ser fácil, porque há uma tendência da pessoa avaliar daquela forma. Mas isso ela começa a fazer, praticar, ela começa a enfrentar, ela começa a melhorar o processo do holopensene dela. Melhorando o processo do holopensene, ela melhora a questão da anti-euforim. Porque justamente essa negatividade, o processo da intoxicação dela, que por onde ela anda, ela acaba contaminando a si, contaminando o ambiente, contaminando as pessoas, e a ser um agente anti-euforim, né? Ainda em fatologia, página 15, no final da 7ª linha. Como funciona na prática a depressão dupla? A depressão dupla é um conceito da psiquiatria que é justamente a pessoa que é distímica, que tem distimia, e ela acaba fazendo episódios de depressão, justamente com o processo da distimia. Existem alguns critérios diagnósticos para você dar um diagnóstico de distimia, mas e isso às vezes exclui você pensar que não é um episódio depressivo, e sim uma distimia. Mas existem casos onde a pessoa é distímica e mesmo com esse diagnóstico de distimia, ela acaba fazendo um episódio de depressão maior. Existe uma diferença justamente quanto à intensidade e mais ainda com relação ao tempo, para a gente caracterizar uma pessoa distímica de uma pessoa com um episódio de depressão maior. O episódio ele tem um começo, meio, fim. E, geralmente, ele pode considerar o moderado, ou grave, ou leve, o episódio da depressão. Já a distimia, ela tem que ter pelo menos 2 anos de duração e de uma depressão mais leve. Nesse período, a pessoa é caracterizada distímica, está, digamos, com 2 anos e meio já com esse diagnóstico de distimia, quando, de repente, ela faz um episódio depressivo, além da distimia que ela já apresenta. Seria uma comorbidade, e a gente chama de depressão dupla nesses casos. Agora uma pergunta de Portugal. A verbetógrafa, em parafatologia, página 16, 3ª linha, poderia comentar a paragenética enquanto herança holobiográfica? Veja, todo o processo da paragenética é justamente essa herança holobiográfica distrita ao psicossoma e ao mental soma. Então, com isso, o que a gente vai pensar? Uma pessoa que ela tem um temperamento de qualquer forma, né, esse temperamento ele não é fabricado só nessa vida. O temperamento ele é um processo, e isso vem com bases paragenéticas também.
Se a pessoa ela tem um temperamento com uma tendência mais melancólica, mais negativista, mais saudosista, mais do ponto de vista de olhar mais o pessimismo, é claro que a mesologia, a forma de criação, a repressão mesológica, pode piorar essa situação. Mas a gente, quando fala de temperamento, a gente tem que avaliar também sempre o processo da paragenética. Daí uma pessoa que se avalia com um temperamento tendendo mais à depressão, tendendo mais à melancolia, ao pessimismo, à subafetividade, ela precisa avaliar o mecanismo de funcionar dela que tem uma raiz paragenética, holobiográfica. E isso vem de acordo com as experiências que ela tem, a forma dela de funcionar, que não é de agora, já tem um tempo, de outras vidas, né? Dentro desse tema, parafatologia, você podia falar um pouquinho mais sobre as pistas retrocognitivas da maneira de funcionar mal-humorada e também das consciências afinizadas à consciência distímica? Tá na quarta linha e na sétima linha. Ok. Isso realmente está dentro da questão da holobiografia e da paragenética. Então, uma pessoa que ela esteja fazendo um levantamento do temperamento relacionado ao processo dela de humor, muitas vezes ela pode começar a perceber determinados sinais que isso podem ser pistas retrocognitivas para ela, referente àquele temperamento, referente àquele humor. Uma pessoa que às vezes tem uma predileção ou uma tendência a determinado tipo de literatura, ligada a ideias da época do romantismo, ou a gente tem, historicamente, no processo da Inglaterra, a gente tem alguns movimentos que eles são muito relacionados à comemoração e à cultura do mau humor. Você tem um spleen, na época do século XIX, ligado ao processo na Inglaterra, de justamente o culto à melancolia, de utilizar o processo da arte, o processo da arte entrando e vislumbrando mais a questão emocional negativa, de forma negativa, do saudosismo, do gostar do sofrimento. Então, você tem o spleen na Inglaterra, você tem, anterior ao spleen na Inglaterra, você tinha alguns outros movimentos, na Alemanha. Então, às vezes, você pega uma obra e você se identifica muito com aquela obra, em determinado tempo, em determinado século, isso é uma pista retrocognitiva para você. Outro momento, você faz uma viagem em determinado país, em determinada situação, você está avaliando, às vezes, no museu, alguma coisa que reflete aquela situação do culto à emoção negativa, ao mal do século, você, às vezes, tem algumas repercussões holossomáticas, isso é uma pista. A gente pode considerar também a situação da pessoa ter uma retrocognição também e se perceber, né, dentro daquele momento, já com um temperamento mais melancólico. Um temperamento, tendência mais ao isolamento, ao negativismo, ao saudosismo. Essas seriam as pistas retrocognitivas. Uma pessoa ser distímica nessa vida, mas nas imediatamente anteriores não ter sido? Veja, a gente tem que sempre avaliar o impacto da mesologia e até o impacto, às vezes, de traumas ligados ao processo depressivo. Às vezes acontece uma situação e aquela situação perpedura de um impacto no mau humor daquela pessoa. Aí estamos falando de distimia, né? Agora, se a gente for falar de temperamento, ele já se mostra mais desde o início, mais desde a infância, mais desde a adolescência. A distimia, ela geralmente acontece final da adolescência e início da adultidade. Se a gente pega, a gente avalia várias crianças e, às vezes, pré-adolescentes ou consciências no início da adolescência, já com toda uma nostalgia, uma saudade, um negativismo, uma hipofuncionalidade, uma falta de vontade, e que ela não sabe explicar, mas ela é assim.
Então, quando a gente vê essas manifestações mais cedo acontecendo, isso tem mais a favor da paragenética. Se tem mais a favor da paragenética, provavelmente a pessoa já vem repetindo e tendo essa tendência ao humor, né, mais rebaixado. Os casos mais graves e que você vê da depressão, que às vezes não tem um motivo aparente, um trauma, uma situação que tenha levado a essa questão desse humor, a gente tem que pensar no processo de paragenética e de vida anterior. Às vezes, é bem plausível que você tenha uma pessoa com uma depressão numa vida e ela vai se manifestando de modo deprimido em várias vidas subsequentes, se isso tem relação com o temperamento dela. O temperamento não vai mudar de uma vida para outra tão facilmente assim, e isso tem um impacto no humor dela. Fiexes afinizadas com sindistímica, o que você poderia dizer? Veja, a consindistímica, ela tem uma tendência à patopensenização, e isso, às vezes, gera um processo de monoideísmo, de ideias fixas. Às vezes, ela pega um ponto e ela fica remoendo, se intoxicando com aquele processo. Geralmente, tem relação a alguma situação que ela se sentiu vitimizada. Então, isso tem a ver com um processo bem egoísta da consciência. Porque, se não fosse egoísta, ela abria a mão, estava tudo certo. Então, essa tendência a patopensenizar de modo mais negativo, de modo mais fixo, com quem que essas consciências vão se afinizar? Com consciências do mesmo padrão. Então, aí dentro do ponto de vista dos afins se atraem. Então, um holopensene mais negativo, e às vezes mais melancólico, muitas vezes vai ter ali consciências, às vezes energívoras, nem conscientes do processo, mas aí ligado à questão toda da melancolia. Às vezes parapsicóticos, ligados ao processo dessa melancolia, da nostalgia. Okay? Na página 15, na quinta linha, quarta, a tendência de antecipar o possível sofrimento. Ok. Aí é uma mistura do distímico que tem a ansiedade, mas a ansiedade dele é sempre entender do que o negativo é que vai acontecer, né? Uma pessoa ansiosa, ela está sempre naquele sofrimento da antecipação. Ela não consegue relaxar, está sempre naquele estado de alerta com o que ainda vai acontecer, ela está na expectativa. Mas o distímico, ele tem a expectativa de que o que vai acontecer é o pior. Então é aquela a consciência que sofre da síndrome da fobiofobia, que é o fobiofobia, que é o medo do medo. O medo do medo, né? Na verdade, assim, ela já sabe, ela já tem certeza que é o pior que vai acontecer. Então ela nem tem medo de pensar, ela já sabe, não, é o pior que vai acontecer. Então ela já fica naquela ansiedade esperando o pior. É aquele caso da mãe, o filho demora para chegar em casa. Toca o telefone e ela fala, aconteceu um acidente. Alguma coisa errada aconteceu. Né? Nem pensa, vamos dizer, da possibilidade de acontecer outra. E é interessante que essa tendência a pensar o pior, isso entra na questão de uma cronicificação, e nisso o que acontece? Você entra numa rigidez, numa priorismose. Você acaba tendo bloqueios mentais para você ter outra perspectiva que seja diferente da negativa. Porque a tendência é sempre pensar no negativo, é o automatismo, é o vício do pensamento negativo. Não é fácil, e muitas vezes a pessoa ela acha que isso é o normal. Todo mundo é assim, a vida é assim. Não, não é assim. O normal não é isso. Tem gente que não pensa dessa forma. Mas aí ela, até com uma forma de autocorrupção, todo mundo faz isso, todo mundo é assim. Tem uma expressão que o pessoal usa, né? Não, mas isso é muito bom para ser verdade. Isso é muito bom para ser verdade. Ela que não acredita em nada. Padre, eu estou pesquisando, estou entregando a revisão de um verbete justamente chamado romantismo, que justamente fala sobre isso. E aí eu queria perguntar a relação que você faz, porque eu
nas pesquisas que eu fiz, o romantismo ele estimula isso, ele estimula esse pessimismo, essa contemplação, esse negativismo, essa desesperança, né? Isso é um estímulo. E a partir do estímulo do próprio movimento, a pessoa acaba se tornando, ela adquire aquilo e acaba, a partir daí, gerando um comportamento mais... É possível isso, né? Mais forte, mais... Sim. É uma pessoa que está acostumada e ela tem esse hábito de pensar dessa forma. Então, a gente até coloca aqui o processo da habitologia pensênica. Então, ela está acostumada a pensar, a sentir e agir de determinadas maneiras, mais negativas, mais românticas do ponto de vista do emocionalismo. E o emocionalismo não é aquele emocionalismo do processo do megalomaníaco, né, da exacerbação, está tudo ótimo, eu sou o máximo, estou feliz, vamos para a adrenalina. Não, é justamente o encolhimento consciencial, daquela pessoa se colocar para baixo as outras pessoas, do processo do sofrimento, do culto do sofrimento. Então, esse é um problema, né? Porque, às vezes, mesmo que a pessoa não tenha tendência, mas ela é criada dentro de uma situação onde... Bom, é até relativo não ter tendência, mas a pessoa é criada dentro de um movimento, de uma situação onde está na moda e todo mundo, por exemplo, se suicida, está na moda, né? Tem várias situações aí que aconteceram nas gerações de romantismo, que a gente vai debater no verbete, que chama atenção por isso, né? Então, ela eleva essa exacerbação negativa. Isso pode, daí, fazer um salto e transformar a pessoa numa distímica? Acabar sendo, a partir de um... E veja, muitas vezes, às vezes você tinha líderes distímicos dentro de movimentos. Então, eles, com o próprio processo deles, tá certo, e o poder de persuasão e até a influência que eles tinham na época... Então, eles fazem todo um processo de culto, afinizando pessoas ligadas ao processo patológico, e aquilo vira um movimento cultural. E de impacto em vários países. Na Alemanha, Inglaterra. França. Obrigada. Alô? Você pode aprofundar sobre o binômio mau-humor, interprisão, grupo kármico? Qual foi a relação que você fez? Está na página 17, em binomiologia. Ok. A gente pensar numa pessoa mal-humorada. Mal-humorada, ela sempre vai ter aquela tendência anticosmoética. Não tem como uma pessoa mal-humorada ter uma tendência cosmoética, dentro daquele processo de humor dela. Então, se ela tem um objeto, uma situação, e a tendência dela é transformar aquele objeto e aquela situação como um todo negativo, isso por si só já é anticosmoético. Então, tem uma... Não sei se vocês lembram de um personagem que aparecia no Fantástico. Era o Luiz Fernando Guimarães que fazia esse personagem. Ele era o super sincero. O nome dele era Salgado Franco. Vocês lembram? Então, assim, só o nome já diz tudo. Salgado e franco, né? Então, ele achava que ser sincero já era tudo. Então, ele dizia todas as verdades na cara da pessoa e assim, mas, espera aí. Então, encontrava com a pessoa no elevador, bom dia. Mas bom dia por quê? A senhora com essa cara, com esse cabelo, como é que pode ter um bom dia? Então, veja, o super sincero que foca no negativo, e ele acha que ele está certo, ele está fazendo uma heterocrítica para ajudar aquela pessoa a melhorar o cabelo. Não, mas a senhora com essa cara, bom dia como? Então, veja, ele foca no negativo, é um processo que ele não está tendo a mínima sensibilidade de fazer uma crítica, e nem é naquele momento para se colocar qualquer crítica. Um bom dia para você, né? Vamos em frente. E aí, veja, é um ato anticosmoético. Você vai contra o direito da pessoa. Então, essa tendência ao negativismo, ao pessimismo, essa dificuldade de convivência. Veja, se você está intoxicado com energias patológicas, só de você entrar no ambiente, isso repercute na energia no ambiente. Isso, por si só, já é anticosmoético.
Então, olha as interprisões que são feitas. Né? Perfeito. Okay? Perfeito, Adriana. Mais uma pergunta em trinomiologia. Seria, na verdade, para ver se tem relação, né? Trinomiologia junto com sindromologia. Se no trinômio poder, prestígio, posição e a síndrome do ostracismo, se estão relacionados, se foi essa relação que você fez com o temperamento distímico. Sim. A síndrome do ostracismo, como a gente sabe, é aquela perda do poder temporal, seja nessa vida ou seja em outras vidas. Então, é interessante no processo da distimia, pelo menos que eu perceba, tem muita ligação com perda de poder. Aquela pessoa que às vezes possa ter tido, tá? Isso é uma hipótese para a gente pesquisar mais, que possa ter tido um poder temporal na outra vida, que nessa vida ela vem sem esse poder temporal. E todas as vezes, as formas que ela tenta buscar esse poder temporal, ela se frustra e ela não consegue. Isso tem um impacto negativo no humor dela. Então, eu vejo assim, é uma hipótese para a gente pesquisar essa questão da ligação do mau humor leve, que é a distimia, mas é um mau humor crônico, com o processo de perda de poder. Okay? Agora, temos várias perguntas de uma pessoa de Madrid, uma mulher. Então, professora Adriana, em Pensenologia, página 15, final da primeira linha, poderia falar sobre sua investigação da raiz pensênica do mau humor constante? Quais os principais critérios para essa investigação? Veja, uma pessoa que queira avaliar um mau humor dela, ela vai avaliar o pensene dela. Não tem como ela não avaliar o pensene se ela quer avaliar o humor. Porque ali ela está buscando a forma que ela pensa, a forma com que ela sente e a forma com que ela age e como estão as energias dela. O humor ele tem um impacto total no pensene. Então, temperamento impactando o processo da afetividade, impactando o processo do pensene e impactando o processo do humor. Uma pessoa que tenha um mau humor e ela queira avaliar o pensene dela, ela vai começar a observar e fazer uma checagem pensênica. Ela vai começar a avaliar. Como é que estão os meus pensamentos? Eu tenho uma tendência a pensar de que forma? Uma forma mais a favor das pessoas, uma a favor de mim ou contra as pessoas. Eu tenho uma tendência a pensar de forma positiva ou de forma negativa. Eu tenho uma tendência a pensar de forma fixada em alguma coisa. Então, isso são alguns exemplos de uma avaliação dentro do processo de pensamento. O processo das emoções. Ela tem uma tendência a emoções mais negativas ou positivas? Ela tem uma tendência mais a sentir melancolia ou uma euforia? Ou a serenidade? Ela tem uma tendência ao processo de mágoas, ressentimentos ou pacificação e perdão? Por outro lado, ela também pode fazer uma avaliação, e deve, né, fazer uma avaliação das energias dela. Como é que estão minhas energias? Como é que estão meus chakras? Minhas energias estão expandidas, estão mais encolhidas? Eu estou com um processo mais de defasagem energética? Eu estou com algum chakra mais bloqueado? Eu tenho uma ativação de outro chakra? Isso tudo é uma avaliação do pensene, do pensamento, do sentimento e da energia. Ela aprofundando esse processo investigativo, ela pode começar a perceber quais são os momentos que ela tem determinadas reações mais negativas. Ou seja, quando ela começa a dizer determinadas palavras, ou pensar de determinada maneira, ou sentir determinadas manifestações mais negativas. Ela começa a ficar vigilante para quando essa pensanidade negativa começa a aparecer. E aí ela começa a avaliar qual de fato é a raiz que leva aquele pensamento, aquele sentimento e aquela energia mais negativa. Qual o contexto? Não, qual a raiz? A raiz que leva aquele pensamento, aquele sentimento, aquela energia, e ela não tem como, ela vai bater na intencionalidade dela. Então, toda maneira de manifestação, independente da pessoa, da situação, do contexto,
ela vai ter uma manifestação pensênica. A consciência se manifesta. E quando ela se manifesta, sempre por detrás daquele pensene, permeando aquele pensene, tem um processo da intencionalidade. E aí a gente entra até naquele binômio que a gente estava falando do mau humor interprisão. Por isso que dentro da questão aqui do verbete, várias vezes eu chamo a atenção do processo de intenção cosmoética. Porque, veja, a raiz, se a gente for ver lá no fundo, às vezes, o que leva a determinado trafar, ou determinado mecanismo patológico, a gente tem que ver a intenção. Então, isso está muito por trás dessa questão do mau humor. Daí, às vezes, a pessoa ela consegue perceber qual é o pensene negativo, qual é o contexto que leva aquele pensene negativo, mas qual é lá por trás a intenção dela que está levando aquela pensenidade negativa. Ok? Aqui na tecnologia, Adriana, você coloca duas técnicas, são na penúltima e a última da página 16. A técnica de só por hoje pensar realisticamente positivo e a técnica de substituição do pensamento trafarista pelo pensamento cético-otimista cosmoético. Poderia explicitar, ampliar? Ok. Essa primeira técnica, a técnica de só por hoje pensar realisticamente positivo, foi até uma analogia ao pensamento do AA, né, dos alcoólicos anônimos. Né? Só por hoje eu não vou beber. Então, o processo, às vezes, da pessoa pensar, não, nunca mais eu vou beber. Às vezes é muito difícil ele pensar dessa forma, mas se ele pensar só por hoje eu não vou beber, então é um dia após o outro. Aqui, justamente aquela pessoa que tem uma tendência a pensar negativo, aí ela só por hoje ela vai pensar realisticamente positivo. Só por hoje. Hoje ela consegue? Ótimo. Amanhã ela vai conseguir? Ótimo. Agora, o que eu chamo a atenção aqui não é só pensar positivo. Porque muitas vezes a pessoa vai pensar positivo, mas ela vai para o outro lado, ela vai utilizar da fantasia positivamente, ou ela vai entrar num processo, não estou chamando a atenção da megalomania, que vai ficar pensando positivo numa coisa que a gente vê que não vai dar certo. Né? Então, a gente chama a atenção aqui do realisticamente positivo, ou seja, baseados em questões que são factíveis, e não daquela locubração fantasiosa e até delirante. Né? Não, vamos pensar realisticamente positivo. E que exemplos você poderia dar para justamente fazer essa técnica? Que exemplos Uma você da daria técnica, assim, como processo para fazer essa técnica? Pode ser justamente, que aí tem relação com a técnica de baixo, tá certo? Pensamento cético, otimista, cosmótico. Mas vamos lá, vamos pensar aqui em possibilidades. Uma pessoa que às vezes tem uma tendência a achar que tocou o telefone, o filho não chegou de madrugada, ela já vai pensar, estão ligando, é para avisar que o meu filho sofreu um acidente. Ela poder começar a abrir outros leques de uma forma que não seja negativa, mas que seja realisticamente positiva. Né? Tocou o telefone, o filho ainda não chegou. Pode ser uma colega de trabalho dela querendo avaliar alguma questão para o dia seguinte de trabalho. Pode ser um familiar ligando para conversar com ela. Pode ser o filho dizendo, olha, vou ficar um pouco mais tarde, não vou chegar agora. Então, outras possibilidades que não seja justamente o pensar no negativo e dramático, mas outras possibilidades positivas e realísticas. Ok? Adriana, isso está ligado a essa sinapse cronificada pelo mecanismo de pensar negativo? Né? Justamente é aquele automatismo. Porque o que acontece? Quando você tem um estímulo externo, a forma com que você é contextualizado esse estímulo. Você tem um estímulo, você percebe esse estímulo ele é processado pelas suas experiências, dentro da questão cerebral, a partir das suas experiências, para você ter uma interpretação sobre aquilo.
A tendência de uma pessoa que tenha as sinapses cronificadas, mas ligadas à questão negativa, a tendência dela é interpretar aquele estímulo de uma forma automática negativa. Então, essas sinapses cronicificadas negativas, elas dificultam a pessoa vislumbrar outras possibilidades. Então, a questão de você ter esse vislumbre, ele vai do esforço pessoal. Porque ela tem que sair da tendência dela, do automatismo dela, para ver outras possibilidades. Só um minutinho. Na página 17, na legislogia, você coloca aqui 2 leis que eu gostaria que você explanasse mais. É a lei do maior esforço pessoal na autocura, que está ligada a isso que você acaba de dizer, né? Criar umas neossinapses, não é isso? Não só isso, mas não, eu estou dizendo, isso também está ligado. Isso é um exemplo, né? Então, o que a gente vê? Muitas vezes, o mais fácil é a gente se manter do jeito que a gente está, por menos saudável que seja. Você não tem que fazer esforço para não mudar. Muitas vezes, cansa mais continuar do jeito que está, mas esforço para você mudar, você não faz. Mas, às vezes, você gasta mais energia, porque você acaba se intoxicando, porque você acaba tendo mecanismos que te deixam mais bradipsíquicos, mais intoxicados, mais bloqueados. Então, às vezes, é mais difícil se manter do jeito que está. Mas, para você sair disso, você tem que ter um esforço de mudança. E não tem como a gente pensar em autocura, em reeducação do que nós somos, se a gente não fizer enfrentamentos. Não tem como. Se a gente for pensar, o processo de mudança, ele tem que ter uma autoexperimentação diária. É todo dia, é toda hora, e é experimentando. Não adianta ficar na teoria. Eu posso entender muito de um diagnóstico só teoricamente, mas aquilo não me resolve. Eu tenho que autoexperimentar aquele diagnóstico, eu tenho que perceber aquilo tudo que eu li, que eu estudei na teoria, em mim. A partir do momento que eu percebo em mim, é que aí, de fato, eu começo a avaliar no dia a dia aquelas características minhas que eu li na teoria. Então, isso é autoexperimentação. É na convivência com as pessoas, é avaliando o meu pensene, é avaliando como é que eu manifesto, é avaliando, buscando saber como é que é a minha intenção. Isso aí é uma autopesquisa, né? Isso é uma autopesquisa. Que dentro de um processo técnico, a gente acaba sugerindo a questão da utilização da autoconsciencioterapia, que você entra em 4 fases. Uma fase de autoinvestigação, você vai investigar os mecanismos patológicos. Uma fase que você vai entrar em autodiagnóstico, você chega de fato ao nome, ao conceito daquela patologia que você tem, e aí você passa para o enfrentamento. Não, é a autossuperação. A partir é o polinômio. É o polinômio que tem aqui. É o processo da autoinvestigação, o autodiagnóstico, a você fazendo as ações para melhorar aquela patologia, para você entrar em remissão e cura daquela patologia, até que você, de fato, tenha uma superação definitiva. Que aí são as 4 fases: autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento, autossuperação. Daí vem a questão do esforço para a autocura. Você chega na superação a partir do esforço pessoal, de autoexperimentação, investigativa, diagnóstica, de enfrentamento. Não tem como mudar sem esforço. Eu também concordo. Às vezes, você vai fazer determinadas tarefas ou determinados empreendimentos que vão auxiliar a sua mudança pessoal. Mas isso tem um esforço. Ô, Adriana, você acha que a pessoa só descobre isso fazendo um trabalho terapêutico? Porque no início você falou da patologia da distomia, né? E que às vezes as pessoas não sabem que tem. E ela, quando ela começa a fazer um trabalho desse, ela começa a descobrir, ela começa a entrar nessa patologia. Veja, a terapia, ela ajuda muito, principalmente porque tem um olhar de uma outra pessoa, que facilita, às vezes, ela perceber, através de instrumentalização de técnica, o que ela não percebe.
Então, por exemplo, na consciencioterapia, nós ainda temos 2 olhares ali. São 2 consciencioterapeutas podendo ajudar um evoluciente. Então, tem todo o processo ali da avaliação e visão do consciencioterapeuta para ajudar aquela pessoa a perceber determinada patologia ou determinado mecanismo de funcionamento. Então, o papel do consciencioterapeuta ali vai ser instrumentalizá-la com técnica para ajudar nessa autoexperimentação dela dos processos, mecanismos patológicos dela. E mecanismos saudáveis também, porque muitas vezes a gente, observando o saudável, a gente consegue ver o patológico. Né? Não um outro tipo de você fazer essa diferenciação. Agora, a autoconsciencioterapia, ela não necessita você estar numa consciencioterapia. A ideia é que você possa ser o terapeuta de você mesmo. Então, a aplicação da autoconsciencioterapia, você não tem que estar no set consciencioterápico. Inclusive, o processo da gente estar facilitando o evoluciente no processo de autocura é que ele se torne independente enquanto autoconsciencioterapeuta dele. Okay? Eu te pergunto porque, assim, às vezes a gente vê na família da gente, né, vários tipos de patologia, pessoas depressivas, melancólicas, frustradas, e elas não se dão conta de que isso pode ser tratado, né? E nunca se abriu para isso também. Como você trabalha com isso? Estou te perguntando. Você já pegou alguém dessa forma? Que a pessoa não percebe. Isso. Isso tudo tem um contexto, às vezes até outros familiares percebem, mas a pessoa não percebe. Isso. É muito comum. É muito comum. É muito comum. É interessante como as pessoas ainda têm uma tendência a achar que, às vezes, a situação da doença, aquilo faz parte do cotidiano. Isso, é como se fosse o dia a dia. Aquilo faz parte do cotidiano, aquilo é normal. É normal, digamos, ela apresentar aquilo. Anormal seria ela não apresentar. Mas isso não quer dizer que é normal. Não, ainda diz assim, isso faz parte da vida. Aí a gente entra naquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, você é assim. Não é assim, é isso mesmo, a vida é assim. E não é. Então, quando a gente fala da questão do planeta, hospital, escola, a gente vê, a gente vai ter que acertar muita patologia ainda para a gente entrar no processo de esclarecimento de fato, né? Agora, o mais sério disso, e aí é sempre bom a gente trazer para a gente, dentro desse estudo do temperamento, e nós? O que a gente, às vezes, faz no automatismo? Isso é o meu normal. Tá, mas isso não é o saudável. O que muitas vezes a gente já pode avaliar? Porque, veja, o nosso dia a dia, a relação com as pessoas, a relação com o trabalho, a forma como a gente reage, como a gente é indagado, ou como a gente é cortado num trânsito, ou quando alguém nem fala com você ou vira a cara para você, isso tudo é um grande laboratório para a gente avaliar nossos mecanismos de funcionamento. Como a gente reage a isso tudo? E a gente, às vezes, banaliza demais. O nosso dia a dia é uma grande terapia para a gente. Só que, muitas vezes, a gente nem vê os sinais. É um laboratório, né? Total, é o LabCol, diuturno nosso. No nosso laboratório consciencial. E, muitas vezes, a gente passa batido. Isso também está ligado... Só um instante, vamos voltar às perguntas, que a gente tem bastante pergunta aqui, tá? Depois a gente volta para você, tá bom? Em Pensenologia, página 15, penúltima linha, poderia falar sobre a energia gravitante denunciando o holopensene patológico? Essa energia gravitante poderia ser confundida por um assédio momentâneo que não qualifica propriamente o comportamento dessa consim? Aí a gente pergunta, né? Vamos começar pela sua segunda pergunta. Aí eu pergunto, o que esse assediador estaria fazendo ali, naquele momento? É uma afinidade, uma afinização com aquela consciência, com aquele holopensene negativo, né? Ou então é um assediador dentro do processo de ir contra
um momento assistencial daquela pessoa que está fazendo uma assistência, de repente tem um processo de assédio ligado a ela a outras vidas, e o assediador vai contra ela, tentando persuadi-la a evitar algumas mudanças ou atitudes mais pró-evolutivas. Então, aí a gente tem que ver, né, o que levou, o que gerou aquela consciência patológica estar ali. Às vezes pode ter sido uma afinidade, como a gente já falou. As consciências se afinizam, às vezes, a uma consciência distímica. Agora, tudo que a gente pensa, o que a gente sente, não tem como, a gente reverbera na nossa energia. Isso é indissociabilidade do pensene. Então, uma pessoa que ela pensa muito negativa, está sempre com as emoções muito desequilibradas, mais negativamente, o holopensene dela vai estar todo sendo modificado pelo processo mais patológico. Então, você vê que aquela pessoa que ela tem um holopensene que às vezes é mais repulsivo, não é atrativo, não tem um acolhimento, né? Você chega perto daquela pessoa, você tem até uma força repulsiva, você não quer ficar do lado daquela pessoa, de tão negativa que está. E aí a gente tem que pensar, aquele holopensene patológico, as energias tão negativas, obviamente tem a questão ali daquela energia que gravita aquela pessoa, que essa é uma energia patológica. Ok? Agora, em Fatologia, página 16, última linha. Poderia expandir o aqui e agora já das atitudes de autoenfrentamento do temperamento antievolutivo? É justamente a gente não banalizar os nossos diagnósticos com relação ao nosso temperamento. Então, está avaliando o temperamento, chegou a uma conclusão que o temperamento está todo relacionado a um processo mais de pensanização patológica, de humor rebaixado, isso ligado a uma questão do humor depressivo e da distimia. Então, o que pode fazer agora, nesse momento de posicionamento de agora? Vamos enfrentar, vamos melhorar, vamos reeducar o nosso processo pensênico. Então, é o aqui, agora, já. Não deixar para depois, não postergar. E quando a gente fala aqui, agora, já, entra um posicionamento multidimensional. Então, isso é muito sério. Ele não é só um posicionamento que fica só na intimidade consciencial. Ela é da intimidade consciencial reverberando o processo multidimensional. Então, o que a gente já pode começar para agora, sem postergar? Agora, em Parafatologia, página 16, quarta linha. Poderia descrever alguma casuística na captação das pistas retrocognitivas da maneira de funcionar mal-humorada? Você já falou, mas é bom falar um pouco de novo. De repente a pessoa não ouviu. Que a gente comentou, até a pessoa ter uma recordação retrocognitiva. Às vezes, dentro dessa recordação, dessa memória retrocognitiva, dessa lembrança retrocognitiva, ela perceber-se, às vezes, com um temperamento mais melancólico, mais encolhido, mais negativo, mais depressivo. E aí ela vai avaliando que esse processo dela atual, desse humor mais negativo, isso já vem também de outras vidas. Às vezes pode ser uma rememoração retrocognitiva. Às vezes pode ser alguma reverberação holossomática, um impacto holossomático, ao ler determinada obra ou estar em determinado local, onde há uma questão de relação maior com o processo de até movimentos mais melancólicos, culturais, relacionadas ao processo negativista, né? Como a gente comentou aqui, a questão na Inglaterra, do spleen e outros movimentos na Alemanha e na própria Inglaterra. Então, às vezes, a pessoa vai a determinado local, que muitas vezes era o centro onde esses movimentos ocorriam, e ela, às vezes, tem uma reverberação holossomática, e isso é uma pista retrocognitiva para ela, né? Agora, um teletertuliano de São Paulo. Professora Adriana, em Pensenologia, página 15, final da terceira linha, de baixo para cima, poderia discorrer sobre a autopensenidade repulsiva? Também você falou um pouco agora, mas acho que vale a pena falar de novo. Muitas vezes, a pessoa com patopensene mais cronificado, onde ela o tempo todo fica pensando contra, pensando negativo, que você vê que
isso mexe com o processo energético e ela fica com a energia mais patológica. Muitas vezes essa questão dessa energia patológica, ela se torna repulsiva. Não é agradável estar ali com uma pessoa, às vezes, que tem uma nuvem negra, né? Nuvem cinza na cabeça dela. Por onde ela vai levando aquela nuvem, e isso é o processo da energia dela, né? Não é agradável. Você chega perto daquela pessoa e você já sente aquele holopensene negativo. Okay? A gente pode dizer que essa dificuldade de convívio do distímico tem a ver com isso, né? Quer dizer, ele já tem essa tendência de ser antissocial, ainda mais com essa questão repulsiva, fica mais difícil ainda. Né? Aí junta a energia com o salgado franco, aí é um problemão, né? Agora, em Fatologia, página 15, quinta linha de baixo para cima, poderia explicitar as interpretações dos fatos contaminadas pela hipotimia. Okay. A forma com que a gente interpreta os fatos e os parafatos também, que ocorrem com a gente, isso tem muita relação, às vezes, com o nosso estado de humor. Então, uma pessoa que ela tem uma tendência, né, a gente fala que ela põe aquele óculos com uma lente negativa. Então, quando acontece um fato, a tendência dela é interpretar aquele fato com um conteúdo mais negativo, de uma forma mais negativa e pessimista. Então, por exemplo, ela faz um concurso e dentro de um concurso ela tira uma nota 8,5. E no ano anterior, para passar naquele concurso, a nota mínima era 8,3. Então, em vez dela pensar, puxa, eu consegui uma nota que foi maior do que a do ano passado. Não, ela tem o processo do rebaixamento do humor. Ela já tem uma autodesconsideração pelas atividades dela, pela produtividade dela, pela intelectualidade dela, né? Então, ela é mais negativa, ela se autodesvaloriza. Então, a tendência dela é achar, puxa, 8,5 é muito próximo de 8,3, não vai dar não. Pode ser esse ano, com certeza deve ter sido, a mínima deve ser 8,7, e não vou conseguir. Então, a interpretação dela já vai carregada com todo o humor rebaixado dela, né? Agora, em Efeitologia, página 16, última linha. Poderia falar sobre o efeito desassediador do bom humor contagiante? Sim. É muito interessante. Você, às vezes, você está, às vezes, até com alguma reflexão maior, pensando, até com uma certa observação da vida, às vezes, mais atenta com alguma coisa que possa acontecer, e, de repente, chega uma pessoa e te faz aquela piada, aquela questão, mas bem-humorada, sem sarcasmo, sem ironia, aquela coisa bem-humorada. Como aquilo ali, ele de fato desassedia a pessoa que às vezes está com uma preocupação, está mais apreensiva, ou está mais com pensamentos mais ligados a alguma preocupação. Então, chega alguém, faz uma piada e aquilo ali contagia todo o ambiente. Então, o bom humor, sem ser aquele... E aí a gente está falando de bom humor, não está falando de humor com sarcasmo, humor negro, humor com ironia, nada disso. O bom humor, que é aquela piada que não é contra ninguém, que ressalta, às vezes, um acontecimento engraçado e aquilo ali contagia todo mundo positivamente com as energias, né? Keiko, você queria perguntar? Adriana, na página 18, tem um item humor, que você relaciona o humor pessoal com a afetividade. Eu gostaria que você ampliasse, eu gostaria de entender melhor. Né? E também lá aí embaixo, na caracterologia, no item 6, você traz baixa autoestima. Ok. Tá. Até com relação à autoafetividade sadia também, né? Uhum. Então, vamos ver aqui. Você está falando do item humor ali, né? Então, vamos ver aqui. O humor pessoal está relacionado ao estado de disposição básica e prolongado da afetividade. O que isso significa? Que o humor, ele, na verdade, ele reflete de uma forma mais duradoura a afetividade da pessoa. Ele tem relação direta com a afetividade da pessoa.
Isso é até um conceito dentro do processo da psiquiatria. Então, a questão da afetividade, ela fica refletida no humor. Um tem relação direta com o outro. Só que a base é a afetividade. Tá certo? E o humor, ele reflete. Então, por isso que a gente coloca aqui. É a disposição básica e prolongada. Ok? Então, dentro do processo do reflexo da afetividade. E ali, a gente considerando, falando uma explicitação maior da afetividade, o conjunto de emoções e sentimentos, ou seja, ligado à questão da afetividade, vigentes na consciência, em determinado momento, modula o humor e mostra determinadas facetas do alto temperamento. Então, veja, a afetividade, as emoções e os sentimentos, se a gente fizer um corte transversal naquela pessoa, naquele momento, ele vai alterar positivamente ou negativamente o humor. Certo? Uma pessoa que tem um processo, às vezes, uma dificuldade de afetividade, uma pessoa mais indiferente quanto à afetividade, uma pessoa que não gosta de pessoas, vamos colocar assim, tá certo? Tem pessoa que não gosta de pessoa. Então, o processo da afetividade dela é muito difícil. A pessoa só gosta dela mesma. Então, isso vai estar ali no humor dela, aparecendo no humor dela. Então, às vezes, a pessoa, ela é mal-humorada, ou ela tem um humor de fazer determinadas brincadeirinhas, fazendo críticas ao outro. Né? Então, o processo das emoções e sentimentos que estão ligadas à afetividade, e essa afetividade, a forma como ela modula esse humor. Então, se você quiser, às vezes, fazer uma análise de uma pessoa, do processo da afetividade dela, você pode observar mais como é que é essa constância do humor dela. Ela tende a que tipo de humor? Mais sereno? Mais eufórico? Mais melancólico? A partir disso, você pode começar um processo investigativo da afetividade dela. Tá? Charlita. Posso só terminar aqui só um instantinho, só para fazer a segunda pergunta dela aqui. Ficou claro? Ficou. Interessante. E aqui no item 5, é o 5, né? 6. Não, desculpa, 6. Baixa autoestima. A hipoafetividade pessoal, a afetivologia. Então, é dentro disso que a gente estava falando. Uma pessoa que, cronicamente, ela tem uma questão do mau humor, ela tem uma depressão leve, ela tem uma melancolia, o processo dela da estima é rebaixado. A afetividade, ela é rebaixada. A alta afetividade. Também, auto e hétero, né? Hétero é reflexo da alta afetividade. É difícil a pessoa gostar muito de alguém se ela não gosta muito dela mesma, né? Então, um primeiro reflexo, às vezes, com ela mesma, né? Então, a gente vê que a pessoa que tem um processo do mau humor, a afetividade dela com as outras pessoas e com ela mesma, ela fica rebaixada. A pessoa que tem um mau humor, ela tem uma tendência a ver mais negativamente os traços do outro e a si mesmo. Consequência da baixa autoestima, né? Da pouca afetividade. Isso, é isso que a gente falou. É o humor sendo modulado pela afetividade. O humor sendo o estado mais basal e duradouro da afetividade. Não? É justamente essa a primeira frase aqui. O humor sendo justamente esse estado mais basal e duradouro da afetividade, da forma de mostrar a afetividade, da apresentação da afetividade, da manifestação da afetividade. Tá? Ok? Diga lá. Oi, Charlita. Parabéns pelo verbete. São duas abordagens dentro da distimia que eu gostaria que você trouxesse aqui para nós, em relação à homossexualidade e ao processo gerontológico, onde que as questões fisiológicas, ambientais, temperamentais, genéticas podem interferir em relação à distimia nesses dois casos. Mas, olha, você está fazendo uma correlação com a distimia e a homossexualidade. Eu queria entender melhor
como é que é essa correlação que você está fazendo do homossexual e do distímico. Não, presente em duas condições, tanto dentro da idade mais avançada, distimia, quanto em pessoas com homossexualidade assumida ou não. Se tem algum interveniente aí genético, ambiental, temperamental. Como que é isso em relação à manifestação da distimia nesses dois casos? Então, vamos lá. Vamos tentar dar alguns exemplos, utilizando um e utilizando o outro. Dentro do processo da geriatria, a distimia ela pode acontecer. Muitas vezes a pessoa é distímica já com essa apresentação na pré-adolescência, ou na adolescência, ou na adultidade jovem, e ela vai mantendo esse processo do humor rebaixado e leve até a gerontologia, até a parte da terceira, quarta idade intrafísica. Isso pode acontecer. Tá? Ok. Também pode acontecer, às vezes, a partir de um episódio depressivo, a pessoa sai desse episódio depressivo e depois ela entra numa depressão mais prolongada. Então, aí tem que só avaliar se, de fato, é o episódio depressivo que não entrou em remissão, ou, de fato, se é o humor mais rebaixado, que aí se prolongou e é uma distimia. Tá? Então, isso é uma questão, porque dentro dos critérios diagnósticos que a gente tem, tanto pela CID-10 quanto o DSM-4, isso tem uma diferença. Tá? Então, isso teria que avaliar bem, nesse caso, de quando começa dentro da quarta idade intrafísica, por exemplo. Mas o que eu trago assim, é uma pessoa que não apresentou, durante a juventude ou a adultidade, traços distímicos, e, de repente, chega na terceira idade, começa a apresentar o humor deslocado, a condição de insustentabilidade, de um padrão de humor, mas mais para baixo, né? Uma sustentabilidade de humor mais para baixo, é isso? Isso, tá. Na terceira idade e também dentro da manifestação do homossexualismo. Tá. Então, estamos falando da pessoa na terceira, quarta idade. Ok. Isso pode acontecer, é esse caso que eu acabei de falar, dentro da pessoa que tem uma depressão, e isso entra em remissão ou, às vezes, acaba tendo um prolongamento. Às vezes é uma situação ligada a um trauma, às vezes são situações ligadas a perdas. Quanto à distimia, aí não estamos falando de temperamento distímico, estamos falando de distimia. Isso. Ela acontece mais na adultidade de terceira, quarta idade intrafísica, isso pode ter relação com perdas e a dificuldade da pessoa lidar com essas perdas. Agora, veja, vamos lembrar da ponta do iceberg. Nada acontece por acaso. Se a pessoa tem uma perda e ela tem uma dificuldade para lidar com aquela perda, isso mostra mecanismos dela de funcionar. Isso acaba mostrando uma relação com a pensenidade dela e com o temperamento. E volta para a raiz, né? Tá? Então, a gente tem que sempre lembrar, mas veja, não havia uma convergência de mecanismos de funcionar, de trafares, às vezes ligado ao processo de autovitimização e egoísmo, que ele convergiu e levou a uma distimia. Então, a gente tem que analisar isso, tá bom? Ok. Dentro do processo do homossexualismo. O homossexualismo, a pessoa, um homossexual, o homem ou a mulher, ela pode ter outras patologias dentro da questão da psiquiatria sem ser a distimia. Mas aí você quer focar no processo da distimia. Então, muitas vezes, como uma outra pessoa sem ser homossexual, também pode ter a distimia como qualquer outra patologia psiquiátrica. Sim. Né? Dentro da questão do homossexualismo, teria que ver, talvez, a questão de dificuldade para lidar com frustrações, aceitação na sociedade, perdas, às vezes, exclusão da família em relação ao homossexual, às vezes, processo de vergonha, ou, às vezes, uma mesologia muito repressora, a pessoa acaba tendo uma tendência a uma desvalorização pessoal por ter uma não aceitação familiar da homossexualidade dele, por ser uma família mais repressora. Então, teria que ver o caso de determinado homossexual que tivesse distimia para a gente poder estar avaliando essa causa. Tá certo? Padre, aqui.
Ok, obrigada. Desculpa, eu cortei aí. Tudo certo? Tá. Eu queria te perguntar sobre duas relações, por favor. Uma delas é síndrome de Asperger e depois é o transtorno de personalidade antissocial. Então seriam, eu não sei se elas permeiam isso, tem relação, podem ter relação com o temperamento distímico. É diferente, né? Porque assim, a distimia, ela tem uma categoria dentro do humor. Ok. E aí a gente entra dentro do processo de afetividade, tá certo? O Asperger, ele tem uma questão relacionada à questão da afetividade e ao toque, mas ele também tem outras questões ligadas à perspectiva de dificuldade de interação social, tá? Mas não ligada ao mau humor dele, mas sim ligada ao processo dele de interação pessoal. Tá? E o outro que você falou foi personalidade do antissocial. Do antissocial, a gente vê a questão da dificuldade da empatia. Que Essa aí é uma das grandes vai questões. junto com o Asperger também, né? Mas são diferentes, né? É só para a gente... tem patologias que elas têm características semelhantes, mas elas são patologias diferentes. Tá? Vamos colocar aqui, olha, a distimia, ela tem características semelhantes à depressão maior. Ok. Mas elas são patologias diferentes. Tá? O Asperger é um tipo de patologia, a personalidade antissocial é outra, a distimia é outra. Mas elas podem ter características semelhantes. Toda patologia, para você fechar um diagnóstico, você tem várias características. Você tem que ter um X determinado de características para formar aquele conjunto, para você poder dar um diagnóstico daquela patologia. Tá? Mas a patologia, ela por si só, ela tem que fechar critérios diagnósticos. E elas estão em categorias distintas. A distimia é uma alteração do humor, a personalidade antissocial é um transtorno de personalidade, ok? Não é de humor, é da personalidade, e o Asperger é ligado a transtornos invasivos ligados ao processo de infância, tá bom? Mas podem ter traços que sejam semelhantes, mas as patologias são distintas. Tá. E eu não sei se você já falou, eu cheguei depois, o tratamento para o transtorno de distimia. Além de tudo que a gente já comentou da autoconsciencioterapia, e a gente aqui, dentro do verbete, a gente tem algumas dicas de passo a passo dentro do processo da autoconsciencioterapia. Na página 19, a gente vê ali, né? Que tem a autoinvestigação, tem 3 técnicas de autodiagnóstico, e tem ali a questão do autoenfrentamento, tá? E dentro do último parágrafo, a gente tem ali a avaliação da necessidade do uso da medicação. Então, o ideal, no caso que tenha que fazer a medicação, é que ela também faça terapêutica, para que isso ela faça a reeducação de pensamentos dela, a reeducação de emoção. Senão ela acaba ficando só com a medicação e não faz as reciclagens que precisa. A medicação ela vai tratar o sinal, a consequência daquela patologia, mas ela não vai tratar a causa. Tá certo? Ok, obrigada. Patologia, você fala que no temperamento distímico moderado, a quebra de continuismo nas ações prioritárias evolutivas, né? Parece uma tendência do temperamento distímico escolher as prioridades erradas ou fugir daquelas que são realmente prioritárias, né? Como superar isso dentro dessa pesquisa? Você tem uma técnica, uma sugestão de como conseguir identificar o que é prioridade e ficar focado nela? Uma questão seria a pessoa, de fato, ela avaliar os talentos dela, as tendências dela, as predileções, para ela avaliar, de fato, o que é prioritário dentro da programação existencial, certo? Às vezes, a pessoa com distimia, ela tem uma dificuldade de avaliar aquilo que ela é bom.
a tendência dela é a autodesvalorização, é ela se vitimizar. Então ela precisa, às vezes, de uma opinião fora dela para que possa ajudá-la a observar os talentos, os trafores. Então existe aquela técnica de você pedir para uma pessoa fazer uma lista de trafores seu, de trafares também, mas no distímico, pede para ele não fazer um de trafar. Nesse caso aí, tá certo? Pede para ele fazer só o trafor. Nesse caso. Depois é bom ele ver, de fato, os trafares reais dele, porque às vezes ele acha que ele tem um monte de trafar e que, no fundo, esses trafares não condizem com as manifestações dele. Mas, com relação ao trafor, né, que a gente vai basear aí o que os nossos talentos, para a gente ver a questão da programação existencial. É claro que tem um processo egokarmo da ProEx, mas ninguém vai fazer uma atividade proexológica se ela não é boa naquilo, né? Então, seria a primeira coisa para ela avaliar a questão dos trafores. Se ela tem a dificuldade, peça para alguém. Peça para 3 pessoas, 4 pessoas ajudarem nessa lista. Um outro ponto, ela pode participar do Consincobaia. Consincobaia ajuda bastante na questão dessa heteropercepção, essa heteroavaliação. Agora, dentro da questão autoconsciencioterápica, ela pode se utilizar também de uma técnica que se chama técnica da autobiografia. Aí ela vai colocar só os fatos. Ela pode até acrescentar a emoção que ela sentiu com aqueles fatos. Mas ali seria bom ela mostrar os fatos da vida dela, que ali fica claro as conquistas dela, a representatividade dela. Então ela faz essa técnica da autobiografia e ela vai avaliar esses fatos. Se ela tiver dificuldade de enxergar essas conquistas, as vitórias, às vezes ela pode mostrar essa técnica para outra pessoa e essa pessoa ir pontuando para ela, olha, você passou nisso aqui, você foi vitorioso nisso aqui, você foi completista aqui, você epicentrou essa outra atividade aqui. A partir disso, ela vai começar a avaliar as facilidades dela, os talentos dela. E aí entra a questão da programação existencial. Agora, nesse ponto aqui do temperamento moderado, que eu dei exemplo na quebra de continuismo, eu queria chamar a atenção aqui também naquela vontade, aquela hipobulia. A pessoa, às vezes, ela tem dificuldade de se manter e de se sustentar naquelas atividades porque ela tem pouca vontade. E aí essa pouca vontade, que é uma característica na distimia, no temperamento distímico, isso faz com que ela faça a interrupção daquelas atividades ali. Então ela deixa. Ok? Pode falar essa, demora um pouquinho. Não, tem que falar no microfone, senão não sai, os outros não escutam. É só ligar e esperar uns 2 segundos. Foi? Coloca o botão para cima, dá uma batidinha aqui, vê se... Bom, acho que está funcionando. Foi, está funcionando. Na página 17, sobre antagonismologia. Tem 3 conceitos ali que eu fiquei com uma certa dúvida. Ok. Sobre a confusão mental, na penúltima linha. Sobre o antagonismo, bloqueio zero e bloqueio cerebral. Ok. Você falou 3? Isso. Eu peguei 2 só. É a confusão mental. O antagonismo, bloqueio zero, e o último, bloqueio cerebral. Ah, tá. É porque o bloqueio zero está junto com o bloqueio cerebral, né? Então, são 2 antagonismos, né? Ok. O antagonismo, linearidade pensênica, confusão mental. Então, a pessoa que tem uma linearidade pensênica, ela tem um começo, meio, fim, geralmente tem uma coerência e uma coesão dentro do processo de pensar. Não é isso?
Então, geralmente, essa pessoa que tem uma linearidade pensênica, quando você vai avaliar, a tendência dela é ter uma ortopensenidade. Por quê? Ela tem uma questão de não ter uma intoxicação das ideias. Elas fluem mais de acordo com o que de fato são. Entende? A pessoa que tem a distimia, ela tem geralmente uma patopensenidade. Essa patopensenidade, às vezes ela olha, o fato é de uma maneira, mas ela interpreta outro e ela fala de uma forma mais negativa, diferente do que poderia ser com relação àquele fato. Você vai vendo que, em vez de ser um pensamento linear, ele começa a ter quebras no pensamento. Ele não tem, às vezes, coesão, ele não tem, às vezes, coerência. Então, muitas vezes você olha, a pessoa ela não consegue fazer uma organização de ideias. Ela acaba tendo uma desorganização da forma de pensar. Ok? Porque você pergunta para ela, não, mas por que que você acha, uma pessoa que acontece um fato, e aí a pessoa conclui que você não gosta dela. E aí um dia ela toma coragem e diz isso para você. Aí você fala, mas por que que você concluiu que eu não gosto de você? Aí ela fala, porque você passou por mim e não falou comigo. Aí eu falei assim, mas quando? Não, mas foi naquele dia e tal que eu te encontrei num shopping. Eu falei assim, olha, mas eu não vi você. Ela falou assim, não, mas aí teve a outra vez que você também passou e não me olhou, você olhou atravessada. Eu falei assim, mas quando? Ah, aquela vez que você encontrou comigo no supermercado. Eu falei assim, puxa, mas ali eu estava pensando nos 2 produtos, eu estava tão concentrada que eu não vi mais ninguém. Então você vai vendo as argumentações que ela usa, elas não têm racionalidade, elas não têm lógica. E ali a tendência dela é ter uma desorganização de ideias. A racionalidade e a lógica, com o processo da cosmoética, a tendência é o pensamento ser mais linear, mais coeso, mais coerente. Ok? E na página 18... Você não quer o outro que você falou? O antagonismo, também. bloqueio zero, Assim, bloqueio cerebral? Isso. O bloqueio zero é uma condição que até tem um verbete sobre isso, bloqueio zero. Que é aquela pessoa que ela não tem nenhum bloqueio encefálico. Nenhum bloqueio nos hemisférios cerebrais. Que é a condição relacionada ao desperto, por exemplo. Que ele não tem bloqueio nos hemisférios cerebrais, e isso mostra que não há auto e muito menos heteroassédio. Tá certo? Ele não tem bloqueio nos hemisférios cerebrais. A questão do bloqueio cerebral, aí a gente trazendo com o exemplo da distimia, a pessoa que ela tem a patopensenidade e ela acaba tendo uma ideia mais fixa naquela patopensenidade, a tendência vai ser ela se intoxicar energeticamente. Isso bloqueia o hemisfério cerebral. Esse bloqueio também vai piorar aquela confusão mental que a gente falou há pouco. Porque a pessoa que tem um bloqueio cerebral, ela tem mais dificuldade para pensar. Tá certo? Qual que era a outra que você ia falar? Na página 18, o item 11 da argumentologia, da fatigabilidade. Uhum. As intoxicações e os bloqueios energéticos provocados pelo funcionamento consciencial parapatológico. Não sei se já aconteceu com você de ter uma determinada preocupação e ficar pensando naquilo, e como aquilo cansou você. Cansou, assim, de não conseguir nem prestar atenção na aula ou na prova. Mas já aconteceu? Já. Você pega, fica preocupada. Uma pessoa com preocupação é diferente daquela que está atenta aos acontecimentos. A pessoa que está atenta aos acontecimentos, ela reflete sobre aquilo e pode acontecer uma coisa boa ou ruim. A preocupada, a tendência geralmente é ela pensar que vai acontecer alguma coisa ruim, porque ela está preocupada com aquilo, tá certo? Uma pessoa com muita preocupação, ela acaba muitas vezes se intoxicando com o processo da pensanidade mais negativa. Isso intoxica ela, intoxica energeticamente, cansa demais.
Uma pessoa que pensa mal da outra o tempo todo e fica remoendo aquilo, isso cansa demais. Pensar mal do outro cansa. Entende? A pessoa acaba se intoxicando. Acaba tendo um desgaste energético no pensar mal. Isso, com o tempo, ela se intoxica. O holopensene dela fica negativo, ela fica toda intoxicada. Isso cansa. A pessoa, às vezes, entra até em defasagem energética de tanto que ela pensa mal. Tá? Bom, obrigada. É o cansaço. Então vamos continuar aqui. Em binomiologia, página 17, penúltima linha. Poderia ampliar o binômio transtorno do humor, dependência química? É muito comum a gente ter essa comorbidade nos pacientes e evolucentes da pessoa que tem uma alteração de humor, que isso fica caracterizado, uma depressão, uma bipolaridade, uma distimia, e a utilização, às vezes, de medicação de forma como dependência química para aliviar o sofrimento. Mas, assim, as medicações que eu digo que causam dependência química e não aquelas para tratar, de fato, a distimia. É bom a gente fazer essa diferenciação e deixar isso claro. E também a utilização de drogas ilícitas e abuso da bebida alcoólica, às vezes para aliviar o sofrimento do humor. Ou então, às vezes, até para potencializar a euforia no megalomaníaco. Né? Então, aqui no caso da distimia, muitas vezes a pessoa que tem esse humor mais rebaixado, ela acaba, para sair da amargura, da angústia e do negativismo, do sofrimento e da melancolia, ela acaba se utilizando da bebida alcoólica ou da droga ilícita para aliviar. Agora, em trinomiologia, página 17, penúltima linha. Poderia expandir o trinômio patopensenidade, monoideísmo crônico, bloqueio encefálico? Essa daí tá no fluxo, né? Falamos agora do bloqueio encefálico, vamos nós novamente. A patopensenidade, a pessoa que pensa negativamente, então ela pega um fato e pensa negativamente sobre aquele fato, ela interpreta aquele fato de forma negativa. Então, vamos ali, a pessoa que acaba se sentindo vitimizada por determinada pessoa. A pessoa falou alguma coisa, ela não gostou, ela se sentiu vítima daquilo. Então, ela começa a contrapensenizar. Ela pensa mal, ela começa a pensar mal da situação e pensar mal daquela pessoa. E aí, se fica aquela mágoa e ressentimento, a tendência dela é ficar remoendo aquela ideia de modo mais fixo e crônico. Então, daí vem o monoideísmo crônico. Qual que é o resultado disso? A pessoa se intoxica energeticamente dentro do processo encefálico e acaba tendo um bloqueio encefálico. Então, ela começa a ter mais dificuldade ainda para elaborar e raciocinar, porque ela está com o processo do bloqueio encefálico. A tendência é até o bradipsiquismo, né? Essa pergunta também você já respondeu, mas vou falar de novo. A verbetógrafa em fatologia, página 16, terceira linha. Poderia comentar a ponderação quanto à necessidade dos psicotrópicos? Okay. Uma das questões que a gente tem que deixar claro, o psicotrópico, assim como os tratamentos da medicina de uma forma geral, ele é para dar qualidade de vida ao paciente. Então, uma pessoa que tem um humor rebaixado e ela por si só, ela não consegue fazer essa mudança, ela não consegue reorganizar a forma dela de pensar, a forma dela de sentir, isso às vezes já está tão cronicificado que tem uma alteração química cerebral. Tendo essa alteração química cerebral de um modo mais crônico, ela precisa da ajuda de um psicotrópico. E aí, no caso, a gente lança a mão dos antidepressivos. O antidepressivo ajuda a fazer o reequilíbrio químico nesse cérebro que está, de fato, já comprometido. Então, veja, a pessoa tem uma forma negativa de pensar, isso já está automático nela. A tendência dela é patopensenizar, ter ideias fixas patológicas, com isso ela se intoxica com as energias, se intoxica, faz um bloqueio cerebral. Nessa intoxicação, nesse processo todo, ocorre um desequilíbrio neuroquímico. É o impacto do processo da forma de pensar e da energia no próprio soma, no próprio corpo físico. Isso acontece um desequilíbrio neuroquímico.
Daí o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela quer se utilizar técnica para pensar diferente, para agir diferente, sentir diferente, mas ela não consegue, pelo nível de desequilíbrio. Então a gente tem que lançar mão da medicação. Tá? O problema é que muitas vezes a pessoa tem preconceito, ou ela acha que é isso mesmo, ou ela não quer ser diferente, mas muitas vezes tem uma questão de orgulho ligado ao ter que lançar mão de usar uma medicação. Então aí a pessoa acaba negligenciando o problema dela e ela acaba estando mais tempo com a doença. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com o preconceito da medicação psiquiátrica. Medicação psiquiátrica trata transtorno psiquiátrico, assim como o antihipertensivo vai tratar quem tem pressão alta, quanto a insulina, quem tem diabetes. Então, muitas vezes é tratamento por pouco tempo ou por muito tempo, mas igual como a gente vê em outros tratamentos na medicina. Mas no caso da psiquiatria, e é por isso que eu chamo a atenção, que tem muito preconceito por trás do uso do psicotrópico. Okay? Em Parafatologia, página 16, final da terceira linha. Poderia aprofundar a análise do temperamento auxiliando a autoinvestigação seriexológica? A análise do temperamento auxiliando a autoinvestigação seriexológica. Como a gente comentou, o temperamento ele não é dessa vida e ele vem dentro de uma formação de uma serialidade, então de várias vidas que aquilo ali levou a pessoa a ser e a ter aquele determinado temperamento. Se a pessoa interessada em avaliar mais a questão do temperamento dela, começar a pensar em várias características da pensenidade dela, em várias características da sociabilidade dela, em várias características do tipo de percepção dela, da paraperceptibilidade dela. Ela começa a ter várias nuances com relação ao temperamento. Com isso, o que ela pode avaliar? Questões dela de vidas anteriores. Então, uma pessoa que tem uma tendência à melancolia, ao isolamento, ao negativismo, à exacerbação emocional mais melancólica. Então, isso que já vem com ela mais desde a adolescência, o início da adolescência, isso mostra processos delas de experiências passadas, porque mostra que está dentro da questão do temperamento dela. Então, ela pode começar a avaliar o que isso pode ter de reflexo com relação a vidas anteriores dela. Muitas vezes a gente vê alguns exemplos de temperamentos em personalidades, às vezes intelectuais, em personalidades artísticas. Então, a gente vê que essa maneira de temperamento, ela já existe de muitas e muitas vidas dentro do processo da história. Então, vale a pena a pessoa pegar e dissecar o temperamento dela, porque provavelmente isso tem relação com experiências anteriores dela. Do mesmo modo, a gente vê, às vezes, uma pessoa com muita heterocrítica, com dificuldade de aceitar crítica, uma pessoa que tem a questão de ser mais ligada ao poder, querer o poder a qualquer custo, mais egoísta. E isso, às vezes, tem a ver com algumas vivências mais ligadas à falta de democracia dentro do histórico de serialidade pessoal daquela pessoa. Então, tudo é um ponto para a gente avaliar dentro da nossa faceta. O nosso presente, as nossas relações presentes, a forma como a gente age no presente, isso é toda amostra no nosso passado. Não tem como. O problema é que a gente se autodisseca muito pouco. Se a gente for avaliar nossas relações e as nossas questões de relação com as pessoas, a afetividade, a pensenidade, a sociabilidade, isso mostra todo o nosso passado. A verbetógrafa poderia relacionar o mau humor com a hipoafetividade? A hipoafetividade é causa ou consequência? É consequência, pois é. A gente comentou da questão do humor ser o estado mais duradouro e basal do afeto. Então, ele, de fato, ele reflete a afetividade.
Então, a hipoafetividade, esse estado de hipoafetividade, ele está refletido na pessoa que tem uma distimia. A distimia, ela muitas vezes, ela não mostra só a questão do... Ela não fica só no mau humor, mas sim, às vezes, na pessoa que tem um humor mais melancólico. Tá? Então, se a gente tomar atenção a isso, não é só a pessoa que tem um mau humor, às vezes é a pessoa que é melancólica. Tá? Então, o mau humor no sentido de ser sarcástico, no sentido de ser irônico, mas esse rebaixamento do humor, tá? No sentido da melancolia, da tristeza, do isolamento. Os adolescentes têm uma tendência maior à distimia? Está relacionado mais com a consciência ou com a fase da vida? A pergunta é, um adolescente muito mal-humorado pode se resolver sozinho ou precisa de ajuda externa? A gente brinca da aborrecência, não é isso? Então, a gente precisa diferenciar a aborrecência da distimia. Né? A questão do adolescente, isso pode, às vezes, até estar relacionado, ela comentou aí do mau humor, e a gente tem que pensar, às vezes, nos modismos que acontecem no pessoal da adolescência, né? Então, às vezes existe uma certa moda com relação a vestir o preto, a gostar de determinados tipos de músicas mais melancólicas, às vezes é o processo ligado aos góticos, né? Só que a gente também, por outro lado, tem que avaliar. Não é todo adolescente que entra nessa onda. Então, se não é todo adolescente que entra nessa onda, alguma questão relacionada ao passado tem. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa que é gótica nessa vida, e isso tem toda a relação de uma automimese patológica, de situações em outras vidas que ela já participava desses movimentos, de vestir roupa preta, ir para cemitério, culto aos mortos. Então, sempre a gente tem que avaliar. Há uma tendência, há um modismo, mas nem todo adolescente segue aquele modismo. Então, há uma tendência intraconsciencial naquele adolescente, né, dele pegar determinada onda ou não pegar outra onda. Eu lembro que na minha época de adolescente, né, tinha um conjunto que ele era muito melancólico. Eu acho que eu posso falar o nome do conjunto, né? Pode. É até da Inglaterra. Era o The Smiths. Então, era um conjunto que ele tinha um culto à melancolia, ao sofrimento, à questão de... Tinha uma música até que falava de morte. Nossa, como seria bom morrer ao seu lado se um ônibus fosse acidentado. Eu falei assim, nossa, que coisa! E o The Smiths, assim, era um conjunto que foi super moda na minha época de adolescente, né? E é interessante que ele puxava todo um processo de melancolia e de sofrimento, né, ligado à questão dos adolescentes. E o rapaz, o líder do The Smiths, né, ele é da Inglaterra, o The Smiths é da Inglaterra, e mostra toda essa questão do emocionalismo negativo, né, que não é nada positivo. E agora, infelizmente, acaba influenciando um monte de adolescente, né? Professora Adriana, a pessoa com temperamento distímico tem maior tendência de se resignar e abrir mão dos seus objetivos? Veja, ela pode entrar mais num processo, quando entra a autodesvalorização, dela deixar de ser questionadora. E aí ela acaba, pelo processo de autodesvalorização dela, ela abrindo mão e deixando para lá. Agora, uma outra questão que faz ela deixar para lá também é a pouca vontade. A pessoa distímica, ela tem um processo da hipobulia, e aí tem a falta de sustentação no que ela faz, né? Agora, no autodiagnóstico, página 19, poderia aprofundar mais a respeito das 3 técnicas propostas? Vamos lá. Ali na questão do autodiagnóstico, nós temos
na primeira técnica da checagem holossomática. Essa técnica, a pessoa vai fazer uma avaliação dos 4 veículos dela: o soma, energossoma, psicossoma e o mental soma. Ela vai avaliar naquele momento, ou ela pode pensar, vou fazer uma checagem holossomática 3 vezes por dia ou de hora em hora. Ela que vai definir de quanto em quanto tempo ela vai fazer essa checagem. E ela vai avaliar como é que está o estado. Como é que está o estado dos meus pensamentos, o estado das minhas emoções? Como é que estão as minhas energias? Como é que estão os meus chakras? Como é que está meu corpo físico? Eu estou tensa? Eu estou relaxada? Então, ela vai avaliar esses 4 veículos de manifestação consciencial. A técnica da checagem pensênica, ela vai justamente fazer essa dissecção do pensamento, das emoções, do sentimento, né, e da energia, para ela avaliar como é que está esse estado. Como é que ela está pensando? O que ela pensa? Qual que é o conteúdo? É mais negativo ou é positivo? Minhas emoções, elas estão emoções mais positivas ou eu estou mais rancorosa, estou mais negativista, com pensamentos, com emoções mais negativas, de mágoas, de ressentir coisas negativas? E, por outro lado, ela vai fazer uma avaliação energética também. Como é que estão as minhas energias? E o outro é a técnica da pesquisa temática. A técnica da pesquisa temática, a pessoa ela vai estar avaliando o quanto que ela apresenta determinada característica, positiva ou negativa. Aí, no caso da distimia, ela vai estar avaliando as características negativas, que a gente está falando da distimia. Então, ela vai pegar o dia a dia dela e avaliar na manifestação dela do dia a dia, pelo menos aí num período de 1 semana, o quanto que ela tem determinadas características negativas na apresentação dela. Então, uma reação que ela faz, essa reação dela foi uma manifestação de um humor mais rebaixado, de uma distimia? Então, ela vai fazer essa avaliação com as manifestações dela do dia a dia para ver a presença de determinada característica ou características. Isso é importante, ela tem um registro para ela poder fazer uma análise no final do dia. Então, no final de 1 semana, ela começa a ter um panorama de como é que são as manifestações dela, o quanto de percentual que ela tem de determinados traços que ela está pesquisando. Ok? Fernanda, última pergunta. Adriana, em vários pontos aqui do verbete, você colocou a questão da ansiedade, preocupação e também agressão e irritação. Eu queria entender se isso é causa, consequência, qual a correlação com a distimia? A ansiedade ela é muito comum na distimia, e uma questão que a gente falou, a ansiedade, ela entra muito com uma apreensibilidade do que possa acontecer. Na distimia, essa apreensibilidade do que vai acontecer é sempre negativo. Não, vai acontecer tal coisa negativa. Então, ela está sempre na apreensão de que alguma coisa negativa vai acontecer. As preocupações, então, elas geralmente, a preocupação ela tem uma tendência mais negativa. Não é só a atenção a determinada coisa que possa acontecer. Não, é uma preocupação. Então, tem um conteúdo mais negativo. E aí você falou da irritabilidade e agressividade. É muito comum no mau humor a gente ter essa consideração da irritabilidade, que o distímico ele pode ter essa apresentação do humor mais rebaixado, de ficar mais depressivo, mais triste, mais melancólico, mais nostálgico, mas ele também pode ter uma apresentação de humor mais irritado. Aquela pessoa com uma irritabilidade fácil, aquela pavio curto, sabe? Então, com isso, ela muitas vezes é agressiva. Ela, com aquela irritabilidade, acaba sendo agressiva. Ok? Então, nós agradecemos aqui a professora Adriana pelo verbete. Pela quantidade de perguntas, a gente vê que assim, motivou bastante interesse, né? Esperamos, né, como sempre, os próximos verbetes. Agradecemos aqui a participação dos tertulianos, dos teletertulianos e passamos aqui para os nossos avisos e informações. Obrigado.
As pontuações da tertúlia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. E para amanhã teremos o verbete Desafio Verbetográfico, especialidade Mental Somatologia, com a verbetógrafa Yara Suassuna. Muito obrigado e boa tarde a todos.